Seguimos a nossa programação e vamos falar sobre cultura e valores organizacionais na nova economia. Você já ouviu falar da nova economia? Nova economia é uma expressão que define um importante momento de disrupção na lógica de mercado, que deixa de se concentrar em produtos para priorizar serviços, tendo como marca registrada uma cultura centrada em pessoas, junto a impactos expressivos da tecnologia, mudanças cada vez mais exponenciais e a colaboração. De uma forma mais resumida, na nova economia, os modelos de negócio assumem maior flexibilidade para personalizar soluções conforme as preferências do usuário. A nossa convidada, que vai falar sobre esse tema, foi a mulher mais jovem da história a receber o prêmio G10 Liderança Empreendedora Feminina e também ganhadora do Prêmio Destaque em Empreendedorismo pela G10 em 2022. Foi a primeira mulher sócia da Startse, além de ser fundadora e CEO da WG. Seja muito bem-vinda, Juliana Alencar, tudo bem? Super obrigada, tudo e você? Tudo certo. A gente, no caso, agradece você ter aceito o nosso convite, né? Ah, imagina, não, super obrigada. Agora que eu vi, gente, a descrição ali da bio tá super longa. Eu tava falando com o Giovanni antes de entrar. Eu falei, gente, minha família é goiana, a gente fala tanto, que até a descrição ficou mais longa. Não, mas eu acho que assim, são pontos relevantes. Quem tá nos assistindo tem que saber sim, né? Porque tem tudo a ver com o contexto do que a gente vai falar. Também, né? Então a gente vai começar, gente, o que parece óbvio, mas na verdade não é, para muita gente, né? É que do que se trata exatamente essa cultura empresarial, enfim, essa nova economia nesse contexto. Perfeito, perfeito. Então, muita gente assim ainda tem dúvida, fala assim, mas o que é a cultura da empresa? Eu gosto de explicar de uma forma simples, assim, que a cultura de uma empresa é como se fosse um tripé, né? Com 3 pernas que devem se conversar o tempo inteiro, que são os artefatos, que é tudo que é visto pelos olhos, né? Então, às vezes a forma com que a gente se veste, o layout do escritório, até assim, festas de fim de ano dentro das empresas, né? E muita gente acha que é meio bobo isso, e não é. Não, tudo fala, né? Tudo ali que é visual, ele fala. Outra questão também são as regras ali e valores, então tudo que é burocrático da sua empresa, assim como visão, missão, enfim, e também as normas ali, né, de crescimento, como que alguém vira líder, como que não, então todas as regras, tudo que é burocrático fala muito sobre a cultura da sua empresa. E também o que a gente chama de pressuposto, que é o que é de fato vivido na prática. Então, as dinâmicas ali de comunicação, como que as pessoas elas se interagem mesmo, né, entre elas, como que o líder às vezes dá um feedback, como que, sabe, assim, até o tom ali das pessoas, que se a gente falar, eu falo brincando assim, bom, o tom é como, né, aquele mau humor ali da segunda-feira, pá, patada, mas de uma forma gentil. Ou seja, qual é o clima que as pessoas encontram, né? Perfeito. Porque fala muito em clima organizacional, né, também. Perfeito, perfeito. Não, assim, o clima é a dinâmica mesmo, né? Do dia a dia ali que a gente vive. Então, um tripézinho. E que se uma das pernas desse tripé ali, né? Elas se enfraquecem ali de alguma forma, sabe? Elas não estão coerentes, a cultura da sua empresa enfraquece junto. Então, como exemplo, às vezes, fala assim, eu sou uma empresa super inovadora, sei lá, trabalho de uma forma descolada, meu escritório é todo colorido, a gente tem regras ali, uma missão, visão, propósito super inovador, só que na prática, sei lá, o pessoal, eles comunicam de uma forma, sabe, super, às vezes, hierárquica ou rígida, e fala assim, putz, mas alguma coisa não tá casando, tá sabe? Incoerente, né? Tá incoerente, exato. Então, por isso que é muito importante cada uma das pernas desse tripé, elas terem uma atenção mesmo verdadeira. Maravilha. E assim, existe cultura boa ou cultura ruim em uma empresa? Não, o que eu gosto de falar, assim? Na verdade, não tem cultura boa nem cultura ruim. É que nem casamento. Dos olhos de uns, assim, sabe? É uma Nosso loucura. chat agora vai bombar. A gente tá falando de casamento, gente. Mas é brincadeira. Voltando ao Summit de Automação. Ao Summit, mas eu falo brincando que queria casamento, assim, por quê, né? Porque aos olhos de uns, às vezes, o tipo de casamento é uma loucura, né? E os olhos dos outros super funciona. Então, pra mim, não tem cultura boa e cultura ruim. Existe a cultura da sua empresa. E, assim, tanto que eu nem acredito tanto quando a gente fala em transformação cultural. E por que isso? Porque a cultura está muito atrelada também à história da sua empresa, né? Como que ela foi fundada, todos os valores que são pertencentes, enfim. Só que aonde que às vezes ela peca? Quando ela não se puxa para criar a sua melhor versão. Então, ao longo dos anos, exemplo, a Juliana com 15 anos versus a Juliana com 20, com 30,
pode, às vezes, se comportar da mesma forma. Enfim, a gente vai evoluindo e a gente vai sempre querendo buscar a nossa melhor versão. Deveria ser o natural, mas algumas empresas estacionam, né? Exato, exatamente. O time que tá ganhando não mexe. Exato. Então, existe esse conflito, existe muito essa dúvida, só que é muito importante a gente, sabe assim, respeitar toda a nossa história, respeitar o que a gente fez até aqui e se puxar mesmo. Já falou, tá bom, mas como que a gente consegue ser melhor ainda, né, respeitando esse ponto específico? Ju, você tem alguma imagem para mostrar para gente? Enfim, algum dado de mercado que seja relevante para nossa apresentação aqui? Deixa eu ver. Os slides, eles estão aparecendo? Estão aparecendo para o nosso público. Ah, então tá bom. Aqui era mais a historinha, né, de quem que é a Ju. Eu acho que qualquer coisa a gente pode ir sem slide, que tá mais pra frentinho ou não. Se você quiser falar também, tá aparecendo na nossa tela, fica à vontade. Ah, então tá bom, Deixa eu ver aqui, deixa eu ajustando. Mas se você quiser também para a próxima pergunta, até para o pessoal não ficar esperando. Exatamente. Bom, a gente está falando de cultura, né? Para quem está chegando agora, cultura organizacional. E eu estava falando aqui com a Juliana, justamente se tem cultura boa, se tem cultura ruim. Ela falou um pouco dos pilares também, do que compõe a cultura. Mas, falando, claro, nesse tema, que é o tema aqui do nosso bate-papo, por que esse tema, né? Cultura das empresas, ele virou um tema tão falado hoje em dia, Juliana? Eu acho só algumas questões até, né? Quando a gente puxa ali a entrada mesmo, né, dessas novas tecnologias, dessas novas startups, né, hoje em dia, se a gente parar para pensar, elas ganharam uma relevância muito grande no mercado. E se a gente se questiona, fala assim, mas o que elas têm, né? Do que as outras empresas, às vezes, elas não têm. Por que elas ganharam tanta relevância? Será que elas tinham mais dinheiro, mais tecnologia, mais, enfim, mais acesso? É difícil. Só que independente do porquê, né? Se enfim, qualquer questão, elas aconteceram. E às vezes a entrada de uma tecnologia impulsiona um mercado como um todo. Eu vou ter um dia, assim, um super prazer, né? De contar para vocês ali de forma detalhada, trazer alguns exemplos. Mas exemplo próprio, a própria entrada dos carros autônomos e elétricos, vai impactando vários mercados, né, como estacionamento, receita pública, manufatura ali, peças dos automóveis, enfim, porque teoricamente os carros autônomos eles têm que andar, né, conforme a lei. Então ele não corre, né, não leva multa, enfim. Só que ele impacta o mercado como exemplo impacto na área da saúde, em transplante de órgãos, porque um grande volume de transplante de órgãos é feito, né, infelizmente e tal, em acidentes de carro, que tem o menor índice de infecção. Então você fala assim, a entrada de uma tecnologia lá atrás e que não tem nada a ver com o mercado, às vezes pode impactar a outra. É uma reação em cadeia e vão criando novos mercados, novas demandas de mercado, na verdade. Perfeito, perfeito. Isso foi trazendo uma ressignificação muito grande da forma com que a gente enxerga, né, os nossos modelos de negócio, né, a nossa visão ali de futuro, dado que concorrentes diretos e transversais vão fazendo ali uma salada de frutas enorme, né? Então, mudando ali todo o formato em cadeia. Então, assim, até o formato do nosso modelo de gestão, né, dentro da nossa empresa, ele é muito necessário que mude e também a nossa própria cultura, né? Porque hoje é humanamente impossível mesmo a gente conseguir mapear todas as tendências, atender todos os mercados se estiver concentrado ali em poucas pessoas. Então, assim, a cultura ela foi mesmo acelerada por uma necessidade mesmo, cara, eu preciso empoderar todo mundo para todo mundo ter voz, para todo mundo tomar decisão junto comigo, porque eu não tô conseguindo enxergar tudo que está acontecendo. E é um processo mais colaborativo, né? Perfeito, é super colaborativo. Eu falo assim, não acredito nisso, mas como que as empresas, né, daqui para frente a gente vai competir até num formato hierárquico, onde poucos tomam decisão ali, né? Versus as empresas que às vezes têm centenas e milhares, né, de colaboradores mapeando, testando o tempo inteiro. Então, assim, você se torna menos competitivo. E outra questão também, né, que hoje o tema cultura se tornou super relevante pelo próprio Covid, né? Enfim, toda a situação que a gente viveu nos últimos tempos. Então, acelerou uma movimentação dentro de todas as empresas, né, que é o de transformação digital. Tá todo mundo digitalizando e com isso é necessário os mesmos funcionários, os mesmos colaboradores, os mesmos times. São os programadores, é o time de marketing, é o time de inovação. E a gente viu que houve aí um colapso mesmo do mercado, né? Um descolamento entre demanda e oferta ali. Porque as pessoas não estavam preparadas, as empresas, as equipes, porque, claro, ninguém vai se preparar para uma pandemia, mas algumas empresas já prevendo, com a parte realmente de inovação, já pelo menos tinham alguns projetos pequenos, iniciantes, mas aí, claro que provavelmente, por conta da pandemia, tudo foi
foi acelerado, né? Não, foi tudo super acelerado, assim, até pra gente conseguir se comunicar, né, com os nossos clientes, enfim, no formato online, o presencial por muito tempo não conseguiu acontecer e muitas pessoas também se acostumaram ali, né, nos canais de atendimento, e, enfim, gente, toda a logística, o acompanhamento mesmo, né, das suas entregas. Então, assim, teve uma movimentação no mercado e que a lei da demanda e oferta, né, desses profissionais no mercado mudou. E um outro ponto, né, ali por último, para fechar, é que com essa mudança da demanda e da oferta, e o mercado inteiro, né, que é os mesmos profissionais, isso quer dizer que o formato até de concorrência, ele mudou, né? Antes eu competia, a WG ali, enfim, com outras empresas de transformação cultural, né, de cultura, de inovação e tal. Hoje a WG concorre com todas as empresas, né? Exatamente. Porque assim, a gente quer os mesmos profissionais. E aí um outro ponto também que, com a relevância dessas startups, hoje você ser o maior ou o melhor é uma dança das cadeiras. A cada dia tem um maior ou melhor por aí no mercado. E aí também os fundos de investimento, né, cada vez mais injetando dinheiro no Brasil, né? Foram bilhões, não trilhões aí nos últimos anos. Então, se antes o seu diferencial era pagar bons salários, bons bônus, enfim, saiba que o mercado tem dinheiro abundante. E aí eu te pergunto, o que vai diferenciar a sua empresa, né? Por que as pessoas vão para a sua empresa ou vão ficar? Ou vão continuar ou nela, vão continuar. né? Exato. Assim, é muito atrelado, assim, já que o resto todo, né, tem abundância no mercado, de fato, eu falo, cara, são as empresas ali que compartilharem os mesmos valores, o mesmo propósito, o mesmo, sabe, o sonho grande, que isso vai diferenciar daqui pra frente. Repito, o resto, o mercado tem abundância. Bom, a Ju não falou ainda de propósito, mas eu já vou falar aqui de propósito. Você quer projetar alguma coisa na tela falando sobre esse assunto antes de a gente ir para propósito? Porque uma das coisas que ela estava falando é isso, né? É uma pessoa ficar ou não ficar na empresa, ou essa empresa querer contratar pessoas de fora, né? Basicamente tem que estar ligado com missão, valores e propósito dessa companhia, dessa empresa. Vamos ver se a gente vai conseguir gerar aqui na nossa tela. Vamos ver. Aí. Olá. Não, perfeito. E aí muita gente me pergunta, né? Fala assim, por que o propósito ele tá atrelado à performance dentro das empresas? Opa! Aqui. Por que está atrelado à performance nas empresas? Eu falo que hoje parece que tudo é propósito, né? A gente escuta, tal, Qual o propósito dessa ação ou qual o propósito, enfim, dessa estratégia? As pessoas acabam, de alguma maneira, questionando, né? Exatamente. Só que eu relaciono muito o propósito, assim, como, um exemplo. Você pode estar super cansada, sei lá, 50 dias de evento, foi pra balada, gente, 50 dias. Voo. Nossa, Ju, 50 dias não daria. Não sei, correu pra caramba, trabalhou pra caramba, você tá exausta. Chegou assim na sua casa depois de uma maratona de sei lá quantas vezes, cara, exausta. Não, gente, vamos começar tudo de novo. Exatamente. Então assim, mas você pode estar exausta na sua casa, já assim, de pijama, tal, falando assim, gente, só quero dormir, não quero nem assistir ali uma série do Netflix, nem nada. Só que se alguém que você ama muito te ligar e falando assim, tô precisando de ajuda, sei lá o que aconteceu, mas sei lá, preciso que você me leve no hospital ou me acuda com alguma coisa. Você pode estar exausta, só que você vai pegar a chave do seu carro, enfim, você vai levantar da cama e vai ajudar a pessoa. Por quê? Porque você ama tanto ela que o seu cansaço, ele se torna até pequeno mediante a toda a situação. Você esquece, né? Porque a situação é tão assim, limite, ou ela é tão impactante, né? Porque alguém tá te pedindo ajuda que você vai, você nem lembra, na verdade, não, né? Você nem lembra. Aquilo se torna muito pequeno. E aí eu atrelo o propósito muito relacionado a isso, porque assim, dificuldade todo mundo vai ter, né? Enfim, todos os desafios aí no dia a dia das empresas, eles são muito comuns e, gente, é uma roda gigante, né? Hora você tá em cima, hora você tá embaixo. Só que eu atrelo o propósito com a performance, porque às vezes, para você acelerar, para você ganhar mesmo relevância no mercado, faturamento, enfim, não é só quem sai mais rápido na frente, quem volta menos à estaca zero ou reage mais rápido. E quando você compartilha mesmo o propósito, né, com o seu time, com seus clientes, enfim, muitas questões elas se tornam muito pequenas, assim como um cansaço que a gente tem no dia a dia, porque o sonho grande ali, ele foi atingido, sabe, assim, de uma forma super incrível. Então, assim, muita coisa é esquecida, sabe? Então, é super atrelado ao isso tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Sim, né? com certeza. Então, eu sempre atrelo os dois mundos, gente, porque não tem muito isso, né? O crachá ou não, sou você.
justamente, assim, as pessoas que são os executivos ou executivas, elas também, claro, têm o papel de filha, o papel de esposa, namorada, amiga. Então, é isso, né? São os vários papéis da vida. Então, não dá para desatrelar, né? Uma pessoa não é diferente da outra, né? Muito pelo contrário. Mas uma coisa que eu acho que você comentou, ou pelo menos me parece, que nem sempre as lideranças levam em conta a performance atrelada ao propósito, né? Perfeito, perfeito. É um assunto que ainda a gente está amadurecendo muito, né, no Brasil como um todo. Tipo, qual que é o racional do negócio? E aí a gente tem exemplos aí no mercado, né, de startups, outras empresas, enfim, que estão ganhando uma relevância gigante com times, cara, super engajados, né, super motivados mesmo e fazendo muito, às vezes, com pouco. E aí, eu acho que tá caindo por terra mesmo, né, a crença em que, tá bom, mas no fim do dia leva só quem paga mais, quem é isso, quem é aquilo, por todas as questões do mercado, né, que vão gerando aí mudança, repito, né, tudo tem muito em abundância. Então, eu acho que as pessoas estão cada vez mais amadurecendo sobre esse tema, né, levando em consideração porque isso está acontecendo. Então, você fala, gente, mas como, sabe? Assim, como? Como que você conseguiu trazer esses profissionais? Como que você conseguiu trazer esses clientes? Cara, o que vocês sonham? Então, gente, a própria pandemia também, eu acho que trouxe uma ressignificação pessoal para todo mundo, assim, de conexão. O que eu tô fazendo com a minha vida? Como que eu estou me relacionando comigo, com o todo, né? Com nós, enfim. Então... Muita gente teve que se reinventar, né? Perfeito, não teve muito o que fazer, não tinha muita opção, né? Sim. Dentro do que se colocou, né? Não, total. E toda a situação de medo, toda a situação, né, de receio, perdas familiares, enfim, isso tudo traz uma ressignificação muito grande pra gente como seres humanos. Então, os clientes, eles estão cada vez mais, né, comprando valores, propósito, enfim, que eu repito. Cada vez mais os produtos, o preço, ele pode ser cada vez mais competitivo daqui pra frente, né? Então, só que eles vão tender a escolher as empresas que estejam alinhadas a isso tudo. E eu acho que a gente está cada vez mais avançando, sabe? Sobre esse amadurecimento mesmo do tema. Bom, agora, gente, vou perguntar para a Ju o seguinte. A gente falou muito em cultura, mas quem são os responsáveis pela cultura da empresa? Olha... Muita gente fala assim, então a liderança é responsável só pela cultura da empresa. Eu identifico que são 3 interlocutores mesmo da cultura. A gente tem a liderança, sim, né? Porque ela é muito responsável até em escalar essa cultura, né? Propagar essa cultura ali no dia a dia da empresa. Só que também a governança da empresa, né? Em que faz toda a gestão de processos, de reconhecimentos, cara, algumas ações mesmo institucionais, ela tem um papel, assim, gigantesco na cultura da empresa. E também os times. Porque não adianta nada eu ter uma governança super inovadora, enfim, alinhada à minha cultura, à liderança. As pessoas, não. Exatamente. Então, assim, é de uma responsabilidade gigantesca, sabe? Quem a gente leva ali para nossa empresa como time, quem são as pessoas que ficam, quem são as pessoas, né, que são reconhecidas, ganham cada vez mais espaço, porque elas são super responsáveis. Então, é um tripé também, né? São 3 ali integrantes, interlocutores super relevantes. Excelente. A gente estava passando aqui, né, no caso, enquanto você falava, né, os seus slides. Continuamos com seus slides ou já posso ir para a próxima pergunta? Você quer complementar? Pode para a próxima pergunta. Bom, Ju, se você pudesse dar uma dica, né, para o pessoal que está nos assistindo, né, os pequenos, médios, enfim, microempreendedores, com relação aos primeiros passos, né, com tudo isso que a gente está falando de cultura, quais seriam essas dicas que muitas vezes, né, quem pensa em que uma pequena empresa não vou poder seguir? Sim, posso seguir, mas quais seriam, assim, né? Começo da onde? Olha, eu sempre gosto de começar a olhar, assim, para analisar. Quem sou eu ali como empresa, né? Então, se até quiser colocar ali o slide, fica à vontade. Quem sou eu como empresa? Quase como se a gente pudesse traduzir mesmo qual que é a cultura da nossa empresa. Então, quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas fraquezas, o que eu acredito, o que as pessoas elas valorizam, o que as pessoas gostam, o que é legal, o que não, onde estão os pontos mesmo, sabe, de tensão em relação ao que eu prego, o que eu acho, né, dependendo ali da liderança onde está. Às vezes é uma coisa que é super óbvia para ela, só que a vivência do time no dia a dia, na prática, às vezes não é aquilo. Exatamente. Só que esse primeiro passo da gente conseguir diagnosticar quem somos é fundamental. E tem vários diagnósticos. A WG mesmo faz diagnóstico ali de clima, de cultura, para entender quem é a sua empresa. E aí, o que eu gosto? Da gente criar um plano de ação muito racional
em cima, né? Se a gente pudesse pegar uma folha de papel, dividir isso no meio, quais são as minhas fortalezas, e não é nem de uma forma muito acelerada, tá, gente? Da forma mais pragmática possível. O que é muito legal que o pessoal gosta dentro da empresa e que eu devo reforçar, né? Meio que, às vezes, o que pode mais impulsionar o pessoal. E depois, na outra linha ali, quais são as minhas fraquezas, né? Que eu tenho muitas vezes que estancar ali algum problema, enfim. E criar um plano de ação ali muito bem dedicado a esses dois cenários. E aí, a gente entender quais são as nossas fraquezas é super importante, por quê? Para a gente criar uma estratégia, entendendo da onde eu estou hoje e aonde eu quero chegar, eu preciso saber quais são essas, entre aspas, né, as fraquezas da minha empresa, porque são qualquer tipo de barreira. Então, assim, minha empresa é muito hierárquica, minha empresa é muito burocrática, mas assim, de uma forma ampla, não resolve. É burocrática aonde? Aonde está a burocracia? Aonde está o excesso ali de hierarquia que está atrapalhando o meu processo para eu criar um plano de ação em cima disso? Então, porque isso vai impactando as pessoas, os times, né? Perfeito. E aí, perfeito. realmente, não tem o que fazer. Não, com certeza. E assim, é muito importante a gente analisar isso tudo e até assim, de uma forma muito fria, quase como se fosse uma análise, a gente olhando pra gente assim, como ser humano, assim, sabe? Quais são as minhas fraquezas, fortalezas, pra gente viver em paz com aquilo. E por que eu falo isso? E buscar a melhor versão, igual você falou. Exatamente, exatamente. E por que eu falo isso, assim, que eu gosto da gente viver em paz com o que a gente é bom e o que a gente não é? Porque, às vezes, a nossa maior fraqueza é a nossa maior fortaleza. Só que o problema é a gente não saber disso e a gente viver ali simplesmente numa constância, sabe? Assim, meio sem norte. Vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sou super ansiosa. Então, eu sou ligada... Respira, Ju, respira. Não, Estamos aqui super, tranquilas, super. temos tempo para falar. Tem perguntas já chegando aqui no chat bombando. Ai, gente. Então, assim, eu sou super ansiosa. Se eu tenho problema para dormir, não sei o quê, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo e tal... Essa, eu achei por muito tempo que era uma fraqueza e que assim, meu Deus, eu não posso ser ansiosa. E aí eu descobri que isso também é uma fortaleza. Que eu consigo acelerar também muita coisa, muito projeto, muitas ideações ali, exatamente por eu ser ansiosa. Só que eu sabendo que essa é uma fortaleza e também uma fraqueza, eu tenho que tomar cuidado. Pra eu me perceber ali, né, como você me virava, será que vai dar ruim? E pra eu correr atrás ali pra estancar. Porque ao mesmo tempo que isso me acelera, isso pode me travar. Sim. Então, é a mesma coisa em relação às empresas. Às vezes fala assim, putz, eu sou super burocrático, nossa, que problemão e tal. Sim, é um problemão gigante. Só que, ao mesmo tempo, às vezes você se torna muito mais organizado e você tem menos trabalho ali em relação aos processos. É uma oportunidade, na verdade, né? Demais, assim, às vezes a sua fraqueza é uma super oportunidade em que, até para você conseguir sistematizar outros processos de inovação que você, né, queira testar, enfim, olha e fala assim, que é super burocrático. Então, vamos utilizar essa burocracia para a gente conseguir sistematizar outras ideias? Não, excelente. A gente continua nos slides ou a gente segue, Ju? Porque às vezes você tem algum dado interessante nos seus slides, vai me falando. Não, perfeito. Eu acho que dá pra mixar, dá pra ser os dois. Tá. É que, na verdade, assim, pra mim aqui a gente já fecharia, mas claro, calma, gente, a Ju continua, tem perguntas e respostas, tá chegando um monte de coisa aqui no chat. Ai, que legal. Então, a sua apresentação a gente fecha, mas eu posso perguntar agora, fazer um fechamento aqui, posso? Pode sim. Então, última coisa só. Claro! Em relação a esse lance, assim, das fraquezas e fortalezas... Sim, que é super importante para quem está nos assistindo, porque, como você falou, é para a vida pessoal, mas também para a vida profissional. Isso pode ser mesclado e utilizado das duas maneiras, né? Perfeito. E aí até o pessoal novo, assim, sabe? Pergunta, fala assim, né, qual dica, assim, sabe? Você daria e tal. Eu falo assim, às vezes... pra gente dar muita atenção, né? Lógico, ali a todas as questões que a gente precisa melhorar. Só que uma coisa que a gente pode ter certeza é que todos os dias ali, tanto às vezes os clientes, os times, a nossa família, isso, aquilo, vai lembrar da gente todo dia o que a gente não é bom. Então, ponto de atenção é o que às vezes... Ao contrário, deveria assim, não, Ju, vai lá, você pode. Não, Ju, você é muito ansiosa, para com isso, fala mais devagar, sei lá, tipo isso. Não, isso, assim. E trazendo para o mundo corporativo, é aquela coisa, poxa, olha, chegou mais uma reclamação do cliente, ou não, sabe, tem alguma outra coisa para resolver. A gente sempre está resolvendo ali as questões. Então, a gente tende a focar muito nas questões negativas, assim, sabe, do dia a dia. Pô, a quantidade de coisas que eu tenho para resolver, a quantidade de bucha, isso, aquilo. Só que o nosso maior desafio é a gente encontrar a nossa luz. Como empresa, como profissional, enfim, entender o que a gente é bom e focar naquilo.
E eu falo isso porque ele demanda mesmo um esforço muito grande, né, no nosso dia a dia, dado que a gente passa grande parte aí do dia resolvendo ali algumas buchas. Então, esse lance da fortaleza e da fraqueza é um ponto de atenção e dedicação ali necessária para olhar para nossa luz. Não, fechado. A Ju deu essa super dica, mas eu queria saber se você tem mais alguma dica que você acha bacana, Ju, ou uma frase final para quem está nos assistindo, e daqui a pouco a gente já abre perguntas e respostas, tem um monte de gente participando. Não, fechado. Eu acho que eu acho que tudo que está acontecendo, né, no universo de inovação, tem muita coisa mudando, a gente não consegue acompanhar tudo que acontece. Uma coisa que eu gosto, assim, de compartilhar com o pessoal até para se tornar cada vez mais relevante e competitivo, né, nesse mercado acelerado, é focar muito em soft skills. Né? Em 2 específicos, tem vários soft skills que eu acho que a gente pode trocar uma super figurinha, né? Enfim, nas outras oportunidades, só que eu acho que tem 2 soft skills que são fundamentais. Né? O primeiro, a gente tem a cabeça de CEO. E cabeça de CEO é aquela coisa do senso do empreendedor, que eu sei que tem um monte de empreendedor aqui escutando a gente. É aquela coisa de a gente tomar a frente mesmo, sabe? Tá sentado ali no sofá, tocou o interfone, o porteiro tá falando que o iFood chegou. Você é a pessoa que fica ali sentada ou que já pega, levanta e tal, vamos resolver isso. E a mesma coisa a gente tomar a frente a todos os projetos. É meio que o que eu posso fazer, né? E não só ali aguardar. E o segundo skill é um eterno coração de estagiário, que assim, é literalmente pra gente conseguir ter uma capacidade mesmo de aprender com tudo e com todos, independente do background, classe social, enfim, independente de qualquer tipo de pluralidade mesmo, tanto de diversidade ou formato de aprendizado, né? Porque de alguma maneira, todo mundo agrega. Cada um, claro, a sua maneira, mas agrega. E às vezes as pessoas ficam meio que engessadas, né? Já tem, como você falou, tem um background, já tem uma experiência, passei, agora isso não é relevante. E é super relevante. E essa capacidade mesmo, é quase como se fosse uma humildade da gente conseguir aprender com tudo e com todos, independente do formato. Então, seja nesse, né, programa, enfim, maravilhoso, assim, esse evento maravilhoso, que eu sei que é um baita sucesso. E também, às vezes, conteúdos pontuais do LinkedIn, vídeos curtos no Instagram, no YouTube, cursos mais estruturados, seja presencial, online, gravado, não. Conversa ali de elevador. Então, assim, é uma capacidade da gente conseguir aprender com tudo e com todos, independente ali da situação, é maravilhosa. Porque às vezes pode ser o mesmo conteúdo, só que narrado sob uma outra perspectiva que a gente não tinha nem pensado. mais interessante. Mais interessante e que às vezes isso que dá um insight incrível pra gente tomar alguma decisão, criar algum produto, criar alguma inovação dentro das nossas empresas. Exatamente. Agora sim, gente, chegamos ao momento de perguntas e respostas. Você que ainda não enviou sua dúvida, dá tempo, a hora é agora, participem com a gente. A gente quer muita interação de vocês e quem já mandou pergunta é a Jade Marcondes e ela questiona o seguinte: como diagnosticar que a cultura do meu negócio precisa ser repensada ou que está na hora de mudá-la? Eu acho que não existe a hora. Toda hora é hora. Então, assim, sempre que a gente tiver dúvida, é muito importante a gente olhar pra gente como profissional. A nossa relação que a gente tem, cara, dentro de casa com a família, a gente como ser humano é a mesma dentro de uma empresa. As relações, elas são as mesmas. Então, a gente precisa sempre evoluir, a gente sempre precisa repensar a forma com que a gente está fazendo e a mesma coisa dentro das empresas. E até porque sempre existem mudanças ali e que necessitam uma análise para ver ali o rebote daquelas mudanças. Então, às vezes, entraram novos times, diminuíram ali a quantidade de clientes ou aumentaram, ou comecei a atender uma praça, a outra tal. E também a própria maturidade das empresas, né, ao longo do tempo, ela necessita um olhar diferente para a gente revisitar e entender o que a gente pode e deve, né, levar aí de todo o nosso histórico daqui para frente e o que seria legal a gente trazer de novo para compor aí esse novo cenário que vai fazer com que a gente crie a nossa melhor versão em cima disso. Então, toda hora é hora. E a mensagem é: vamos buscar sempre a nossa melhor versão. Certo, Ju? Perfeito, perfeito, perfeito. Quem interage com a gente agora é o Fábio Camargo. Obrigada pela participação, não só do Fábio, mas de todo mundo que está mandando mensagem para a gente. E ele pergunta: como fortalecer a cultura em módulos de trabalho remoto?
É pergunta, um né? super desafio. É um super desafio. No formato remoto, ele já é super desafiador. No híbrido, então, é mais ainda, porque são É um a joguinho demanda de ali- quebra-cabeça ali, né? Exato. Uma equipe às vezes vai num dia, a outra só vai no outro, não se falam, não se encontram, né? E às Perfeito. vezes não tem tempo, às vezes, até de alinhar coisas digitalmente. E aí, como é que Perfeito. você une as pessoas, né? Não, é muito desafiador, é muito desafiador. Mas algumas dicas, assim, que eu dou, tudo que tá muito longe, assim, né? E é incrível que às vezes a gente, distante, a gente cria às vezes mais reuniões do que às vezes precisava. Então, assim, pode se tornar mais estressante ainda. E dependendo do formato ali dos times, cara, você tá dentro de casa, então, às vezes o cenário não entende que você está trabalhando, né? Então, deixa eu só te perguntar um negocinho. Já que você tá em casa, vai chegar uma encomenda, vai isso, vai aquilo. Então, às vezes o boom de informação é muito maior. Então, quais são as dicas, assim, sabe, que eu dou? Primeiro, a gente criar mais processos até, sabe, de comunicação como um todo ali e com o time. Então, criar acordos, né, dentro das agendas mesmo das pessoas. Olha, das 9 às 6, a agenda está liberada para quem quiser marcar a reunião. Então, por favor, loquem ali, né, os slots de almoço, de break, de café. Às vezes, eu vou além do meu almoço, eu vou precisar preparar o almoço do meu filho, disso, daquilo. Então, assim, booking para as pessoas elas não invadirem a sua agenda também pessoal, né, e ficarem às vezes mais sobrecarregadas ainda por uma falta de organização. Então, assim, e se a gente tem esse acordo geral dentro da empresa, acaba também com aquilo. Você tem 5 minutinhos? Você tem 5 minutinhos? São 5 que viram 30 minutos, né? No final. Exato. E às vezes esses ruídos no dia a dia em que atrapalham a agenda toda podem comprometer muito a cultura da empresa. E uma outra sistemática também é a gente criar rituais de comunicação, tanto com a empresa toda, né, para alinhar novidades, aprendizados, quem entrou, quem saiu, parabéns, sabe, aniversário, quem tá grávido, quem vai casar, quem isso, quem aquilo, para atualizar todo mundo. E aproximar também, né? Que é uma forma de Exato. aproximar o aniversário de alguém, a gravidez de outra pessoa, né? Perfeito. E assim, e com roteiro, sabe? Vamos pensar o que a gente vai passar pro nosso time, vamos colher ali dentro dos outros líderes, também perguntar pros times, né? Quais são as novidades mesmo pra gente atualizar todo mundo. Só que sem essa dedicação burocrática da gente parar, pegar uma folha de papel e falar, cara, esses são os bullet points, por esses pontos a gente vai passar, às vezes muita coisa é perdida. E vira e fala assim, isso aí eu nem sabia. Às vezes aí começa uma conversa de corredor, fala, mas se é isso, se é aquilo. Então, esse ponto da comunicação, ele é muito forte quanto à instituição. Também acho, sou suspeita, né, gente? Não, gente, sério, eu sou, assim, ficcionada por comunicação, porque eu acho que é uma das características ali que mais corrompem, sabe assim, que mais prejudicam e mais fortalecem também uma cultura. E também um papel dos próprios líderes, né, de criar rituais de comunicação com o time, não só para bater as tarefas. É um momento ali entre líder e liderado, pra gente entender, cara, quais são, de 0 a 10, quanto que você sente que as suas atividades estão alinhadas com a estratégia da empresa, quais são as barreiras mesmo, sabe, que você está encontrando aí para bater suas metas, tem alguma coisa que você queira compartilhar, tem algum desafio pessoal? Dá espaço, né? Dá espaço, e é uma agenda dedicada entre só vocês dois, para criar um elo de confiança, um safe place mesmo entre vocês dois, para criar essa parceria e você conseguir escutar o time. E você também conseguir se antecipar a qualquer situação e aproveitar aí para reforçar alguns pontos culturais da empresa. Então, no formato online, infelizmente, né, ou felizmente, enfim, ele se torna um pouco mais, não burocrático, mas ele necessita uma organização muito melhor, porque muita coisa a gente não consegue pegar só no bom dia, sabe? Assim, aquela coisa, um bom dia, acho que tem alguma coisa, você percebeu, né? Tá com a carinha meio fechada, a gente ainda mais se tem uma reunião e as pessoas não abrem, né? Se a câmera, porque por N motivos, enfim, acontece. Sim. E às vezes a gente não consegue ler, fazer essa leitura, porque tá longe, né? Não tá assim. Igual a gente tá aqui, né, gente? Batendo papo, Perfeito. Enfim, se comunicando, né? Não, perfeito. E já aconteceu, olha isso, de um integrante do time tá com uma obra do lado. Então, toda vez que começava a reunião, ele tava assim com uma cara tão fechada que falava assim, gente, é que eu não aguento mais o barulho. Então ele ficava a reunião assim, inteira. Então a gente batia o olho e falava assim, é a obra, né? Nossa, tá irritado, olha que dó, tá super angustiado com a obra. E aí aconteceu alguma coisa no paralelo, o pessoal não tinha perguntado, porque achava que era obra, só que assim, não tinha um ritual ali dedicado. E aí, esse caso foi com um cliente nosso. E ele falou assim, cara, é muito importante a gente parar pra ter, não é nem uma DR, assim, é um feed forward, o que
que tá legal, o que não, para gerar essa aproximação. Então, esse tempo dedicado é muito importante. Excelente. Quem participa agora é o Robson. Ele pergunta: Ju, você tem indicação de algum livro ou workshop para gestor aprender como aplicar uma cultura em uma pequena empresa? Olha, em uma pequena empresa, não, só que a gente consegue fazer um ratatá aí de várias questões e trazer simplicidade ali pra gente aplicar. Eu acho que todos os livros, né, do Simon Sinek, eles são super bons, né, de estratégia cultural. Tem também um livro que chama Chief Culture Officer, que fala sobre os cases culturais, que era de um coaching ali do Google, enfim, que foi super responsável pela cultura, né, Google de ser, e que a gente consegue trazer bastante coisa para o nosso dia a dia. Formando times, criando times incríveis, também é um livro que é muito bom e dá pra gente trazer muita coisa pro nosso dia a dia. Só que me adiciona nas redes sociais, que aí eu compartilho. Eu Pode falar, uma Ju, vamos curadoria. lá. Quais são suas redes sociais, ou enfim, a que você quer, mais de uma, vamos lá. Ó, é Juliana de Alencar. Tanto ali, ó, ai que legal. Tá na tela, Tanto no gente. LinkedIn quanto no Instagram. Aí tá o QR Code, vai direto ali para as minhas redes, independente. Aí eu consigo fazer uma curadoria ali mais detalhada. Mas eu acho que se você for no Simon Sinek, você já vai se dar muito bem. Maravilha. Agora quem participa com a gente é a Camila. Tem algum exemplo de uma marca conhecida que conseguiu reformular toda a cultura e deu certo? Olha, tem reformular, então ela era de um formato tradicional. Provavelmente sim. Aqui não tem assim, não deu muita indicação, mas provavelmente sim. Provavelmente sim, né? Eu acho que tem várias marcas, exemplo, a própria Ambev, né? Ela conseguiu, assim, uma capacidade muito rápida de transformação, de avanço, né? Com toda a cultura, com toda a resposta. Então, ela tá sempre em destaque em questões ali, tanto culturais, quanto de diversidade, quanto... É uma empresa, assim, que eu percebo que tenta gerar muita mudança, tenta criar a sua melhor versão a todo tempo. E outras empresas também super legais aí do mercado, né? O próprio Google, a Netflix, que tem uma questão cultural que é super complexa. A gente olha de fora, a gente, né, olha ali o aplicativo, só que quando a gente olha o dia a dia da empresa, a indústria de cinema e tecnologia vem de culturas, vem de mercado históricos que são completamente diferentes. Exatamente. Então, é muito complexo, assim. E eles tentam amarrar todas as pontas, sabe? Criar uma cultura única e que é super legal. Eu falo brincando que o Martin, né, lá do Netflix, ele foi meu mentor de cultura por muito tempo, então eu sou super fã. Eu falava assim pra ele, Martin, tipo, vocês têm a capacidade de tratar adultos como adultos, sabe? Vão ter conversas francas, cara, sem muito medo, sem muito dedo, vamos, sabe assim, a coerência, a verdade, vamos ter conversas difíceis e é isso. Então, é uma cultura que eu gosto bastante, porque ela já nasceu na nova economia, só que eu sei que a todo tempo ela precisa ser trabalhada mesmo pela sua complexidade. Excelente. Quem participa agora é a Beatriz e ela pergunta: quais dinâmicas de grupo você indicaria para as empresas? Todas. Não, tô top brincando. 5, Gil, top 5 pra gente poder, né, enxugar um pouquinho. Não, tô brincando. Mas, ó, uma dinâmica de grupos que eu gosto muito é a de redescoberta ali de valores culturais. E muito atrelada também aos valores pessoais. Então, assim, quais os valores, sabe? Com algumas perguntas bem simples mesmo. Então, assim, quais os valores que pra você são super importantes, assim, sabe? Que você não abre mão como ser humano mesmo, assim, sabe? Aí todo mundo escreve e fala, olha como a gente tá alinhado. Pô, o que você não tolera dentro de uma empresa? O que você não tolera ali com seus pares e líderes, com os integrantes dos times? A gente vai afunilando. Qual que é o seu propósito de vida? O que te move? O que te deixa, sabe assim? Qual que é o seu sonho mesmo de vida? Algumas pequenas coisas de team building, a gente vai vendo o quanto que as pessoas, a gente fala assim, nossa, mas é todo mundo tão diferente. Ou senão, nossa, eu acho que eu não tenho nada a ver com o meu time aqui presente. E, na verdade, a gente tem muito. Então, eu gosto muito dessas dinâmicas e que, de quebra, a gente consegue fazer um comparativo dos valores pessoais ali dos times, né, como profissionais, com os valores da empresa, encontrar as suas similaridades
E também deixar cada vez mais a regra clara do que não é tolerável. Também, então é importante. super importante. Assim, eu gosto bastante dessa porque é bem simples, com post-it a gente vai fazendo, escrevendo, e aí não pode colar, né? Tem que todo mundo escrever, levanta todo mundo junto e cola, só pra ninguém ficar com... Tem que ser verdadeiro ali nas respostas. Excelente. Ju, a gente agradece a sua participação, excelente conteúdo. Acho que a gente pode colocar na tela de novo os contatos da Ju, né? Acho que, se eu não me engano, o QR Code que ela passou, quem chegou agora nos 5 minutinhos finais, perdeu um ótimo bate-papo, mas tem outros bate-papos bons também. A Ju está à disposição em todos esses canais. Alguma mensagem final, Ju? Não, só queria agradecer muito o convite. O pessoal tá falando que o evento tá um sucesso, né? Os próprios clientes, assim, né? Eles são super queridos, com muita vontade de aprender. Então, tá todo mundo aí super ligado nos conteúdos. Então, é muito gostoso a gente ter essa troca, sabe? Assim, com quem tá com muita vontade. E super admiro vocês. Então, pra mim é um prazer, uma honra mesmo estar aqui. Espero estar aqui das próximas edições também pra gente trocar figurinha. Pronto, ó, fica a dica. Agora nossa produção já anotou. Summit do ano que vem, quem sabe? E a gente agradece de novo, Ju. Obrigada mesmo. Super obrigada, gente. Nosso segundo sorteio do dia, gente, vai premiar a quem nos assiste com o produto Eugin, que será revelado pela nossa roleta da sorte. Essa roleta que está aqui do meu lado, que é o Tower 32. E aqui, quem está nos assistindo, e no caso, participando do nosso sorteio, pode ganhar um leitor de código de barras, uma impressora de etiquetas, air fryer, churrasqueira elétrica, aspirador robô, secador, cafeteira elétrica ou umidificador. Lembrando que todos estes produtos são da Eugin, marca que está presente na casa de milhões de brasileiros e agora também pode estar na sua. Você sabia que a Eugin é uma empresa 100% brasileira? É isso mesmo, gente. Somos a Eugin, né? Nós aqui do Summit somos 100% brasileiros. E para participar, você deve seguir 3 regrinhas. A primeira, mandar a hashtag aqui no nosso chat Eugin Brasileira. Depois, se inscrever no canal do YouTube Eugin Automação e também estar inscrito no evento Summit da automação.com.br. Muita gente está acompanhando pelo YouTube, mas tem que se inscrever lá para participar do nosso sorteio. Quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. O sorteio será logo após o final do último painel de hoje. Nosso recadinho foi dado, a gente volta daqui a pouco para falar sobre a importância de uma cultura vencedora em uma organização. Te espero lá.